Bom dia a todos, um excelente domingo para todos, muita paz, muita alegria e harmonia, né? Obrigado, Rogério, pela presença. Rogério, nosso palestrante do dia, ele vai falar sobre a lição da vigilância. A gente fala sempre, né, orar e vigiar. Então, só esperar chegar mais alguém aqui. E obrigado, viu, Rogério, pela presença. Tem um recadinho, Durval? O primeiro recadinho, então, pessoal, é sobre a oficina. Lembrando que essa oficina ela sempre tem uma recorrência aqui na casa, então fiquem atentos aos comunicados, ao que a gente vem divulgando, sempre com a Silvana também. Se vocês tiverem interesse aqui, o WhatsApp sempre para confirmação, não tem custo, realmente é só participar e se inscrever antecipadamente, né? Dessa vez a gente tem a questão do... Já tem tema, Silvana? É o colar. É o colar. Mas agora com pedregaria. Ah, ó, tá vendo? Então já é o segundo nível do colar, agora é com pedras, né? Então é legal participar, não precisa ter experiência prévia, vai aprendendo aqui, né? E as meninas aqui são super atenciosas também, tá bom? Com vocês. E o outro recadinho, tá chegando o grande dia, só esperar porque eu vou avisar o pessoal junto também. Bom dia. Bom dia. A gente sempre espera essa data, né, do dia 19 de outubro, e dessa vez vai cair no dia 19 de outubro, que é a celebração do aniversário da casa. A gente já está indo para o 6º ano, então a gente conta com a presença de todos vocês, é um momento de celebração mesmo, tudo que a gente vem fazendo e conquistando, e quanto a casa vem crescendo também, espiritualmente com a missão e propósito, né? A gente vai ter, além dos nossos amigos aqui, todos vocês, a presença da Andréia Prati, que vai ser a nossa palestrante, tá bom? Então compareçam, que a gente fica muito feliz com todos vocês aqui, tá bom? Falta pouco, 2 semanas? Tá aí já, gente. Então se organizem lembrando que é às 9, tá bom? 9 horas da manhã, tá? E mais um recadinho? Ah, então tá bom. Então, pessoal, para quem tá vindo aqui pela primeira vez, já dando alguns recadinhos, né? A casa faz alguns trabalhos ao longo do ano, ao longo do mês, justamente para poder se manter e também ajudar o entorno, né? Ajudar aqui a população, ajudar o bairro. Junto com a União Espírita, a gente faz uma questão de arrecadação de itens para a cesta básica. Então, caso vocês tenham algum item sobrando ou possam ajudar de alguma maneira, a gente vai montando as cestas básicas e entregando aqui para o pessoal. São mais de 15 cestas básicas que a gente vem ajudando mensalmente, famílias que precisam, né? Então a gente conta com vocês também, tá? E como a gente fala também, o Espiritismo ele é baseado no estudo, né? Às terças-feiras às 7h30, às quintas-feiras às 7h30, a gente tem um grupo de estudo bem legal. Se vocês quiserem entender um pouquinho da doutrina, um pouco mais de aprofundamento, participar de uma reunião, não é mediúnica, é uma reunião de trabalho sobre o estudo mesmo da doutrina. Agora estamos no Livro dos Espíritos, então a gente vai seguindo na ordem cronológica mesmo. Venham, participem, tá bom? Quinta às 7h30, é bem legal, o grupo é muito bom e a gente sempre aprende. Né, eu costumo falar que a gente tem vários pontos de vista sobre o mesmo ponto, só que tem a doutrina que tem aquele lá que não muda, né? Então venham para aprender também, para complementar o nosso trabalho, tá bom? E tem um trabalho bem legal também, inclusive a gente chegou aqui, né, o pessoal já está usando e tal, tem uma biblioteca bem bacana, com vários itens aqui, com vários autores, vários temas, então é só procurar a gente da casa, pega o livro, depois devolve. Mas é importante também, né, a gente se aprimorar, estudar e também fazer isso aqui girar, né, gente? Que a biblioteca boa é aquela que o livro fica rodando, né? Então, se vocês tiverem algum interesse, tem uma lista ali. Podem procurar o Durval também, se alguma coisa mais específica. Mas vamos fazer isso daqui para o nosso bem, tá bom? Pessoal, hoje eu dei bastante recadinho. Vamos de conta luz? Pode ser? Então, fazer a vibração. Então, só lembrando como que a gente funciona, né? Eu vou fazer a prece de abertura, a gente vem com a palestra do Rogério, ao final a gente vem com a parte do passe e encerramento, tá bom? Então, não saiam durante o final da prece, a não ser que você tenha algum compromisso muito urgente,
Mas continuem aqui em vibração, tá bom? Porque a gente faz todo um trabalho aqui também de se preparar para o passe, tá? Eu vou chamando aos pouquinhos para o passe. Não é obrigatório, mas quem quiser participa, depois volta para o mesmo lugar, tá bom? E a gente encerra de forma harmoniosa e depois segue a nossa vida, tá? Então eu pedi para todo mundo nesse momento, a partir de agora, fechar os olhos. Vamos então, nesse instante, nesse momento de plenitude e gratitude, agradecer a Deus, a Jesus, a todos os amigos espirituais que tiveram um trabalho maravilhoso nessa semana, de preparar esse lar que nos recebe tão bem e que sem que estamos tenhamos a sensação que já está iluminado para nos receber. Que tenhamos muita fé e perseverança e atitude de transformação para, diante do conhecimento das vicissitudes, vencer os desafios que nos são impostos, ou pelo menos termos clareza do que deve ser feito, com base na doutrina e também com base no que é certo e no que é justo. Que possamos ao longo da semana cultivar esses sentimentos, cultivar a gratidão, sermos a luz às pessoas ao nosso redor, a calma para a nossa família e o porto seguro, e que possamos ser amparados com boas palavras e atitudes para fazer o bem, mesmo sem saber a quem. E como será falado hoje, a questão de vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, mas também o como nos posicionamos no dia a dia. Que possamos vencer as nossas missões, desafios, com muita fé e coragem. E que tenhamos um domingo abençoado e uma semana de muito bom tom. Que assim seja. Neste ambiente, descendo sobre nós, brilhando em nossa mente. Quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Gente, eu me surpreendi com uma informação que foi dada. Nós estamos fazendo 6 anos de aniversário da casa. Como eu participo desde o primeiro ano, eu fiquei impressionado como o tempo passa rápido. Mas é muito bom que ao mesmo tempo que nós nos impressionamos, que nós estamos nessa estrada já há um certo tempo, dá-nos uma certa alegria, porque o entusiasmo é o mesmo, parece que a primeira vez foi exatamente semelhante à última vez que viemos aqui, e é sempre bom nós fazermos reflexões que nos levem a compreender com um pouco mais de profundidade o significado disso que para nós é um modo de se viver, que é a doutrina espírita, que nos dá o certo sentido de entendimento sobre o que a gente precisa fazer com a gente, o porquê que a gente veio para cá, mesmo que a nossa vida seja difícil, seja complicada, na maioria das vezes, fica-nos essa felicidade de compreendermos o porquê nós encaramos os problemas que temos. E é claro que nesse domingo foi nos dado um tema que já foi explicitado, que é a lição da vigilância.
cujo capítulo é o número 21 do livro Boa Nova, da Lavra de Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel. E eu falarei um pouquinho, farei um resumo do que está dentro desse capítulo, inicialmente, antes de entrarmos na nossa reflexão em si. Nesse capítulo nós podemos encontrar uma passagem de Jesus muito interessante, em que ele, pós evidenciar qual era a sua função na terra, o seu ministério, angariou aqueles 12, conhecidos como apóstolos. E na sua conversa, logo explicitando qual seria o seu trabalho, o que ele deveria de fazer quando veio aqui para a terra e qual a sua função no mundo, disse para todos aqueles que lá escutavam nas suas reflexões algumas informações e talvez até algumas perguntas. Nas primeiras perguntas ele chegou e fez a seguinte interpelação para seus colegas e amigos apóstolos: que dizem os homens que eu sou? Ou seja, o que dizem as pessoas que não são vocês? Fora daqui, quem sou eu? E a resposta foi mais ou menos variável. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros que tu és Jeremias, a depender de que locais frequentavam aqueles apóstolos, já que os judeus tinham uma ideia um tanto quanto variada da vinda do Messias ou da vinda do Cristo. E Jesus volta a carga com outra pergunta: e vocês, que dizem que eu sou? E a resposta veio direta de Simão Pedro, um dos mais próximos apóstolos de Cristo. E Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. E Jesus responde a Simão Pedro: dizes bem, mas não foi a carne que te inspirou, mas sim diretamente a informação que veio do meu Pai. Só que Jesus continuou na sua conversação, na sua reflexão, preparando aquelas cabeças e corações para o que viria no futuro. Ele deveria de encarar os piores escárnios, deveria, inclusive no limite da sua vida, ser crucificado. E todos eles ficaram meio espantados, porque não achavam justo que isso deveria de acontecer. E o mesmo Simão Pedro volta à carga com a sua informação, com uma informação um pouco contraditória, dizendo: mas Jesus, não é possível que a sua bondade, você que é representação da bondade na terra, receba como troca daquilo que pratica em vida tantas pedradas, tantas violências e até, inclusive, tudo aquilo que você prega que nós deveríamos de fazer em vida. E ele responde, e todos nós podemos compreender, até de uma passagem evangélica que nos traz uma certa confusão. Se nós formos para as Escrituras, a depender da tradução, nós lembramos daquela informação que ele diz assim: afasta-te de mim, Satanás. E a gente fica pensando se, mas Simão Pedro seria Satanás? E a gente não entende nem o significado da palavra, porque vem de Satã, ou Chatã, que é dificuldade, opositor. E ele responde, no capítulo em si: afasta-te de mim, porque está sendo inspirado pelos espíritos maus, que não queriam, na verdade, que ele cumprisse a sua tarefa. E óbvio que os desígnios de Deus é que ditaram o que Jesus deveria de fazer. E do ponto de vista da história, Simão Pedro ficou muito triste com aquela reprimenda de Cristo. Contudo, entendeu que era necessário compreender que a vigilância de seu coração e de sua mente era necessária para compreender a função que Cristo veio ter quando encarnado aqui estava. E óbvio que o capítulo termina nisso, mas nós precisamos fazer uma reflexão mais apropriada para poder encaixar aquilo que está no Evangelho com os nossos pensamentos e com o que vivemos no dia a dia. Necessário é que nós compreendamos, em princípio, que o que importa para todos nós é a nossa vida, as nossas escolhas, aquilo que a gente quer fazer conosco mesmo, mas talvez mais importante ainda, compreender as consequências das nossas escolhas. Por isso necessário é que nós vivamos a nossa vida não com aquele espírito empurrando com a barriga, que é algo que a gente fazia há tanto tempo atrás. Quem de nós um dia acordou-se
e disse, eu preciso mudar de vida. Porque a vida vai tão sofrida até um certo momento em que a gente acorda e fala, com a sua própria consciência, eu preciso ser diferente. Nós olhamos para trás, e isso talvez seja até um tanto quanto autobiográfico, e a gente se dá conta de que acordou para a vida depois que foi mais ou menos metade do caminho. E foi a metade do caminho que a gente olha para trás e se responde com toda sinceridade, mas eu não fiz nada da minha vida até agora, e eu preciso fazer muita coisa daqui para frente. E meio que a gente vai vivendo e os problemas vão chegando e a gente atende às urgências sem compreender qual a nossa verdadeira função quando a gente veio para cá. Porque a gente passa a reclamar dos acontecimentos que nos acontecem, porque as coisas são difíceis, porque as coisas são problemáticas. Falo por mim. Eu lembro-me, semana passada eu tinha 20 anos de idade. Não que eu não tenha tanto mais assim. Hoje eu estou com 25, assim. Quer dizer, né? Mas deixa para lá. E nós ficamos a pensar como a coisa corre rápido, a semelhança do aniversário da casa. O tempo vai passando, alguns de nós ainda têm a pretensão de acordar, e não há problema nenhum, porque o importante é acordar, quando a gente já está quase lá do outro lado, com os 2 pezinhos na rampa de lançamento, para ir embora. Mas é tão bom quando a gente acorda, porque a gente dá um sentido existencial na própria vida, que precisa trabalhar em prol de um ideal, porque todo dia não é apenas correr atrás de comida, correr atrás de descanso e correr atrás dos instintos básicos como o sexo e a reprodução. Isso faz parte da vida, obviamente, mas não é uma função necessariamente que pode nos guiar. Todos precisamos ser guiados pela nossa orientação mental, um ideal de vida que não precisa ser necessariamente espírita, mas um ideal de vida que nos leve a compreender que a gente veio para cá para algo mais. Mas nesses inícios de decisões em que a gente começa a escolher o que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta, que dá as primeiras consequências da nossa vida, nós percebemos que nós entramos numa bifurcação de entendimento de que nós temos 2 tipos de escolhas para passar pelas consequências das quais nós escolhemos. A primeira delas são aquelas chamadas escolhas diretas. Por exemplo, eu vou no centro de domingo, eu quero ir no centro de domingo de bermuda, eu quero ir de camiseta, eu quero, seja o que for, escolhas diretas, pequenas, que, via de regra, não tem assim tantas influências complicadas, a não ser que nós escolhamos diretamente vivenciar apenas a nossa vida guiada pelo prazer. Quando, na verdade, a função de entendimento da nossa vida é guiá-la pelo dever. Mas o dever custa trabalho, custa esforço, custa suor, custa muita coisa. E o prazer é tão bom. Porque viver na carne, para todos nós que vivemos a nossa juventude, a nossa vida, muita coisa a gente conhece e acha que a vida é boa, porque a vida nos dá muito prazer. Mas às vezes a gente se perde. E quem se perde no prazer, entra no melaço. E se melar, vira objetivo de vida. Mas quando nós compreendemos que o dever vai um pouco além, passamos a pensar as coisas que nos acontecem. E entramos na outra linha das chamadas escolhas indiretas que fazem parte do nosso roteiro de vida. E as escolhas indiretas são aquelas que nós passamos, que não somos nós diretamente que atuamos, mas passamos a vivê-las, como é muito bem entendido. Por exemplo, se nós vamos trafegar, viajar por uma rodovia federal, estadual, seja qual for, ou até por uma que seja uma concessão, nós sabemos pelas leis de trânsito atuais que nós deveremos de trafegar com o sinal, com o farol do nosso veículo aceso, seja no período diurno ou no período da tarde. E nós podemos até espernear, falar que a gente não concorda, ninguém nos perguntou, e ninguém veio me perguntar se eu quero trafegar, ou se eu preciso trafegar com o meu carro, com o farol aceso no período diurno, porque eu estou vendo tudo. Mas eu tenho a possibilidade de escolher não ligar. Eu não concordo, não vou ligar e eu vou trafegar sem o farol aceso. E não tem problema nenhum. Mas todos nós estamos sujeitos àquilo que a gente escolhe. E se um guarda nos pegar, nos manda uma sanção compatível com a lei estabelecida. Tomamos uma multa e nós falamos, eu não concordo e não vou fazer da mesma maneira. E a gente toma uma multa e está tudo tranquilo. Da próxima vez, toma uma multa de novo. É claro que esse é um exemplo prático pequeno,
Só que a vida que atua de uma maneira um pouco mais pesada para todos nós, não são nesses tipos de escolha. São nas escolhas um pouco mais profundas, no nosso ponto de vista do nosso temperamento, do nosso comportamento, daquilo que nós somos. E às vezes, se a gente não para pensar, a gente só reclama da vida. Porque a vida é muito difícil, porque eu só encontro pessoa de um certo tipo, que me passa para trás, que puxa meu tapete. Alguma coisa tem. Quando a gente tem a sinceridade de pensar o porquê é do jeito que é, porquê vive a vida que vive, é porque a vida tem tudo a ver com aquilo que a gente ainda é. Mas quando a gente decide mudar, aí sim a vida e as pedras do caminho também começam o seu processo de transição. Para todos nós, um dia chegou aquele dia que a gente disse intimamente, não interessa o motivo ou a gênese dos nossos problemas, eu vou virar espírita. Todos nós chegamos nisso. E a gente até pensou um pouco infantilmente, e agora a vida nossa vai ficar boa. Quando a gente vira espírita, prepara o couro, porque olha, um negócio é complicado. Nós vamos acordar. A primeira coisa que a gente já começa a brigar com gente que era super parceiro nosso. Se a gente vai se decidir por ir no centro espírita, vai dar todo tipo de problema, vai furar pneu do carro, criança vai começar a brigar dentro de casa, o marido, daqueles que tem marido bom. Aqui eu sei que não tem esse tipo de problema, né? Mas tem gente que tem, começa a brigar com o parceiro dentro de casa. E esses tipos de problema vão colecionando e nós chegamos a uma única certeza de todas as nossas escolhas, quando nós passamos a vigiar aquilo que a gente escolhe. Porque a lição da vigilância tem tudo a ver com isso, com a capacidade que a gente tem de escolher, mas a capacidade de pensar de forma consciente por que é que a gente escolhe do jeito que escolhe. E quando escolhemos dessa maneira, com um pouco mais de participação da nossa vida, as coisas obviamente vão mudando para todos nós. Todos estamos destinados à angelitude, saindo também, obviamente, todos da primitividade. À medida que nós percebemos que nós vivemos apenas os instintos, os fazeres, e tudo aquilo que a gente fala, eu adoro isso. Quando a gente começa a perceber que sai dessa zona de conforto e entra naquela zona do dever, e que a gente fala, é mais um dia de trabalho. Alguns de nós, por exemplo, há umas décadas atrás, poderiam falar, domingo, centro espírita, mas nunca, é o único dia que eu tenho para descansar. E hoje nós já colocamos na nossa mente, no nosso coração, que bom que é domingo, porque é um dia que eu tenho, porque eu vou descansado, porque eu encontro gente com o mesmo ideal, para que eu possa pensar o que eu vou fazer da minha vida melhor. E quando muda essa chave, a gente passa a pensar com mais clareza sobre a nossa vida, vigiando as formas como nós pensamos e o nosso coração, principalmente. Mas uma certeza é unânime. Se nós pegarmos todas as pessoas que decidem sua vida ou deixam que as coisas sejam decididas por nós. Na nossa vida também, muita gente decide por nós, porque o nosso sistema de sociedade é organizado dessa maneira. Tanto que nós temos os chamados representantes do povo. E esses, no nosso país, realmente são pessoas que merecem muita oração, porque sempre escolhem muito bem pra gente. Os políticos maravilhosos que a gente tem, parece que assim, eles acordam pensando nas nossas necessidades. Não é verdade? Parece que vocês estão meio com dúvida. Eu vou perguntar de novo, vocês mentem. Fala, é verdade. Não é verdade? Mas espírito é coisa boa, né? A gente já tem noção que vive num mundo de regeneração maravilhoso. Quando a gente pensa assim e faz um balanço da nossa vida, nós percebemos que só sobra aquilo que a gente fala, que vida difícil a gente tem, que vida complicada. E alguns de nós entram numa zona muito complicada do ponto de vista de postura do que vive todo dia, que é a reclamação. Como é complicado quando nós nos acostumamos a reclamar. E começa desde cedo, a gente nem percebe que carrega isso lá de trás até a vida adulta ou uma idade um tanto quanto mais idosa. Começa na nossa vida quando a gente se dá conta da nossa consciência que somos individualidades. Adolescência, esse momento na vida de todos nós é um momento de mudança. Um momento de mudança em que a gente
se dá conta de que é um ser e quer escolher, quer experienciar, quer fazer suas coisas na vida e quer tomar suas decisões. Só que nesse momento a principal reclamação, porque ainda somos seres imaturos, é olhar para aqueles que são os nossos pais e ficar com uma interrogação tremendamente grande, perguntando-nos intimamente aquilo: como é que eu saí desses dois? Observar isso, e talvez aqui ninguém tenha pais tão complicados, mas nós nos perguntamos: como pode? Não é possível. Meu pai, minha mãe são gente complicada do jeito que eu nunca queria ser. E existem às vezes pais e mães, pela própria imaturidade das vidas que eles viveram, que descarregam nos filhos aquilo que eles sabem. E nós que esperávamos um pouco mais, ficamos com aquela sensação de que a vida não foi tão boa para a gente. Mas a gente percebe que alguns pais e algumas mães até gostam muito dos seus filhos, querem muito bem seus filhos e exageram na mão. Aquelas chamadas mães superprotetoras, que sabem o que seu filho quer, que sabem o que é bom para o seu filho, só que não percebem que às vezes as suas decisões, as suas escolhas e as suas atitudes afetam diretamente e tremendamente a vida do filho. Essa é a época em que todos nós passamos por aquelas situações ou experiências que vão ditar o que seremos todos no futuro. Quantos de nós na vida adulta não entope consultório de psicologia, reclamando daquilo que passou ou deixou de passar no seu período de infância com os chamados pais? Lembram-se daquele tipo de mãe superprotetora que diz assim: aqui dentro de casa quem sabe o que meu filho gosta sou eu. Meu filho, você vai comer ovo. E o filho fala: mãe, eu não aguento ovo, eu não gosto de ovo, me dá azia. E a mãe fala: deixa de frescura, vai comer ovo. E nessa época, esse tipo de situação vai dando assim um desgosto, uma certa raiva fraternal na criança, que ele quer como objetivo da sua vida sair daquele império da mãe. Porque toda semana tem ovo e a mãe fala: vai comer porque eu estou mandando. E obviamente que a criança, o pré-adolescente que está nessa época, ele, enquanto no império da mãe, obedece. Só que guarda dentro de si a vontade de sair de lá como objetivo fundamental da sua vida. E ele empenha-se em esperar para que chegue a chamada maioridade. Ah, eu esperei. Gente, para sair dos seus 14, 15 até os 18, haja tempo. Parece que foi uns 30 anos para chegar. Não somente pelo fato de sair daquele ambiente, mas também da necessidade de se viver suas próprias escolhas, de ser uma pessoa adulta, de ser alguém responsável. Mas quando eu cheguei naquela época, como todo mundo aqui chegou também, eu me deparei com uma coisa que me deixou extremamente frustrado. Boleto. Quando chegou, nunca mais saiu da minha vida. E é um atrás do outro, e você tem que lidar com aquilo. Todos nós assim passamos. Mas o tempo foi indo e eu pensei: poxa vida, né? A vida nossa, a gente nem sabe se escolhe, não escolhe pais, não escolhe mãe. Porque nessa época a gente não está com um pensamento espírita, de que a gente escolheu, porque era bom ter escolhido. Na época nós não temos esse tipo de maturidade, de profundidade de pensamento, para avaliar que nós vamos para as famílias que a gente merece do ponto de vista do aprendizado, da necessidade, da boa vontade, porque tudo é perfeito. Já que Deus perfeito é, todas as coisas se encaixam. Mas chega esse momento, obviamente, dos 18 anos, o tempo vai passando, a gente vai achando que está tudo ruim, porque ter nascido numa família complicada já foi um período complicadíssimo para todos nós. E permitam-me fazer até assim uma comparação, porque na minha época era assim. A gente chegava mais ou menos na época de ficar adulto, era a hora de começar a bater asa e voar. Não é? É a naturalidade da vida. Hoje a coisa está tão diferente. Hoje nós temos assim umas pessoas que gostam de ficar no ninho até os 25, 35, 45, 55. Gente, tem alguém aqui que ainda está no ninho?
Se tiver, não se entreguem, não levanta a mão. Pode, a gente só se olha aqui, nós conversamos pelo olhar. Mas se tiver também, eu faço uma recomendação, né? Tá na hora da mãe dar um totozinho ali pro passarinho voar. Mas esse é o fenômeno da naturalidade, né? Quem que quer sair? Em casa tem roupa passada, tem internet, tem Netflix. Quem que quer sair? Até a gente às vezes dá vontade de voltar, né? Dá não. Necessário é aprender, voar, fazer, se desenvolver. Isso que é o bom da vida, é isso. E nós ficamos a pensar, poxa vida, chega nos 18 anos, e mais ou menos, obviamente, que esse é um período em que muita gente trabalha, muita gente estuda, sempre uma mistura disso, nos leva assim a compreender que a coisa está indo, mas está muito difícil, e o que nos move é saber que a coisa é complicada. Aquilo que nos faz pensar que a vida está ruim é o que nos move para frente, para a gente mudar de vida. E de repente, aquela mãe que ainda é um tanto quanto possessiva, obviamente que fica também naquela situação de ver que seu passarinho voou e tem, inclusive, do ponto de vista da psicologia, um fenômeno chamado ninho vazio. A sensação do ninho vazio para aquela mãe, porque ela que tinha a função da sua vida cuidar da criança, cuidar do jovem, cuidar do seu filho, de um momento para outro não tem mais isso. E para ela vira outro problema, para reclamar que a vida não está boa. Mas aquele filho que está crescendo, ele logo da sua vida vai trabalhar e de repente, nesse momento, encontra uma coisa muito bacana na sua vida. E o seu primeiro amor. Todos encontramos o chamado primeiro amor. E é uma fase tão gostosa. E é tão gostoso que tem muita gente que gosta de repetir, né? Fica no primeiro amor, segundo amor, terceiro amor. Vários amores, e não tem problema nenhum, porque a amorosidade é a vida que a gente precisa de ter. Mas quando nós temos maturidade no que fazemos, o amor começa a se consolidar com outras bases, não somente a do prazer, mas também a do dever, a da compreensão de que a gente evolui em parceria, principalmente porque é o tipo de relação mais íntima que a gente pode ter. Tanto que no comecinho começa como tudo bem. Aí à medida que vai passando, a gente não aguenta sustentar a melhor máscara que nós temos, a melhor personalidade. Ninguém chega já no primeiro encontro contando, eu acho que você não vai gostar de mim, porque eu ronco, eu sou uma pessoa complicada, eu faço isso, eu faço aquilo. Não que aqui alguém ronque, também não tem problema nenhum. Mas se você está com alguém que ronca, fique tranquila, também as coisas são normais. E aí nós percebemos que esse tipo de coisa vai caindo as máscaras. Tanto que alguns de nós chegam até no momento de dizer, no próprio relacionamento, parece que ele virou de um anjo para mim a uma pessoa que sabe me irritar profundamente. E é óbvio, é uma pessoa que conhece todas as suas características, o que você gosta, o que você não gosta, o que você precisa melhorar. Só que esses toquezinhos que nós vamos ganhando na vida, que a gente precisava vigiar nosso coração, a gente ganha esse fiscal da vida. E é tão bom ter um fiscal com a gente, porque tudo aquilo que a gente ainda tem uma certa fragilidade para olhar sobre a nossa vida, tem alguém amigo para nos lembrar. Mas alguns de nós falam, mas nossa, o meu fiscal está tão, assim, fiscalizando tanto, tá uma maravilha, principalmente depois que a gente aposenta, né? A mulher vai lá, está fazendo alguma coisa no fogão, acende a luz, ele vai lá e desliga, fala, vai gastar energia, não pode, vai lá, fecha o fogão. Esse tipo de coisa boa, né? Que espírita nunca passa, mas a gente sempre fala de outros que passam, que são situações muito naturais. E depois que a gente encontra esse tipo de coisa, vai vivendo, vai ficando infeliz e colocando, inclusive, porque a nossa imaturidade vem disso, colocando a culpa da nossa infelicidade em alguém. Ao invés de nós vigiarmos o nosso coração, avaliarmos se a coisa está boa, pelas nossas escolhas, nós falamos, eu sou infeliz pelos meus pais, eu sou infeliz pelo meu tipo de trabalho, eu sou infeliz pela pessoa que eu juntei, e a gente fala, agora eu vou para o próximo. Eu quero ter um filho. Ai, filho é um negócio maravilhoso, que a gente fala, agora vai. Eu vou colocar todas as minhas esperanças, porque se a vida foi uma coleção de problemas até agora, quando vier o filho, aí sim.
Ah, e filho hoje em dia, eu não tenho, eu estou falando em tese, mas eu tenho amigos que têm. E é tão bacana, porque eu faço sempre comparações. Na época em que eu era jovenzinho, eu lembro-me da minha bisavó. E bisavó raiz era aquela que tinha assim 13, 14, 15 filhos. E a casa era muito cheia. O maior ambiente da casa era a cozinha. E era uma coisa maravilhosa, porque todo final de semana juntava todo mundo. E como eram assim uns 13 filhos, era uma escada, né? Tinha aqueles que já eram adultos, já tinham filho, e começava a descer até uma criança que brincava comigo. E eu achava engraçadíssimo, porque uns tinham idade para ser meu tio, e outros eram amiguinhos de brincadeira. Mas também tios meus, engraçado, né? Mas eu ficava assim pensando, que coisa maravilhosa isso, né? Porque famílias grandes sempre trazem ao núcleo familiar, quando reencarnados, alguns espíritos assim obsessores encarniçados, né? Juntos, um com o outro. E começa aquelas brigas assim ferrenhas de gato e rato. E começava a brigar, e às vezes briga até do ponto de vista de chegar à briga física. E eu lembrava-me muito claramente, a minha avó tinha seus... Era enorme, vocês sabem de onde eu puxei. Ela tinha os seus 1,45, assim. Eu não sei o que aconteceu, né? Acho que ela colocou muito fermento para frente. E assim foi. Mas ela tinha todo esse tamanho e ela só olhava de canto de olho. Todo mundo parava. Numa disciplina militar. Acabava com toda e qualquer briga naquele momento. E fazendo uma comparação com hoje. Gente do céu, eu fico pensando nos pais de hoje, que tarefa. Porque falam assim, e agora eu vou ficar feliz, vai vir um filho. E parece que é assim, né? O nascimento reencarnatório, do ponto de vista espiritual, abre o chão, faz um interfone lá para as trevas e pode mandar subir o elevador. Chega de elevador dentro de casa, uma maravilha. Eu sei que no Espiritismo não tem. Aí só vem coisa boa. O meu é Bezerra de Menezes. O meu é Maria de Nazaré, reencarnada. Essas coisas, né? Que os espíritas são cheios disso. Mas como é bom a gente perceber que colocar a cruz no nosso ombro, às vezes por meio da disciplina de um filho que necessita, obviamente, é uma coisa maravilhosa. Porque essa é uma das tarefas missionárias do pai. E da mãe, obviamente. Muito bacana. E a gente às vezes reclama pelo empenho que a vida nos cobra de colocar nas linhas diretivas do cidadão de bem esse ser que logo aí vem. E aí nós ficamos a reclamar, poxa vida, mas a vida está difícil até agora, que complicado, parece que eu só escolhi assim o pior, sem compreender que todo dever que a gente escolhe é o melhor para nós, porque nos custa canseira, nos custa paciência, nos custa muita coisa, e às vezes nos custa até aquilo que a gente acha que não tem, mas nós nunca recebemos. Neste mesmo capítulo aí da lição da vigilância, nós temos Jesus falando, aquele que quiser vir depois de mim, tome sua cruz e siga-me. E aí a gente tem que perceber que se Jesus para nós é o nosso modelo e guia, nós precisamos compreender que a estrada é por ali. A estrada é por ali do ponto de vista da compreensão. Não é fazer não entendendo. Porque a lição necessita de um aprendizado. Fazer sem entender, que significa que a gente ainda não entendeu. Por mais que a gente fique sofrendo, justificando que Jesus passou por aquilo, então eu também tenho que passar, é não compreender o tipo de lição pela qual nós temos que caminhar. Porque caminhar, sabendo que a gente tem que ir por ali, mesmo que aquilo custe sofrimento e suor, é o objetivo fundamental da nossa vida. Mas a gente fala, meu Deus, vai ficar bom daqui a pouco, agora eu já tive filho, o tempo vai passando, e a gente coloca no próximo da fila para a gente ficar feliz. E o próximo, obviamente, nessa época, nessa idade, é o governo. Eu vou ser feliz quando entrar tal governo, e a gente às vezes se fanatiza. E isso mundialmente falando. Alguns de nós gostam do governo de esquerda, outros gostam do governo de direita, e a gente vai brigando com todo mundo para ver se é feliz. Mas parece que as coisas nunca atendem às nossas necessidades. E a gente passa a reclamar porque a coisa ainda não ficou boa. E às vezes a gente chega numa idade tão provecta que a gente não percebeu que já foi tudo que a gente poderia experienciar. E a gente espera o próximo da fila. A aposentadoria da nossa vida.
Isso sim que é bom. Quando eu me aposentar, permitam-me falar, no nosso meio tem muito disso. A gente sempre convida muita gente para vir trabalhar, porque trabalhador no centro espírita, trabalhador no espiritismo, às vezes é difícil de arrumar. Ah não, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito compromisso, eu me sinto até meio assim vagabundo, assim, no meio de tanto compromisso que as pessoas têm, como eu não tenho nada que fazer, então eu venho para o espiritismo, claro. Aí eu sempre encontro os amigos, não, mas quando eu me aposentar, aí eu venho. Aí a pessoa põe o primeiro pezinho na rampa do lançamento, claro, se aposenta, e aposentar no nosso Brasil é uma coisa tão boa, né? Tão gostosa, tão legal, que permite que a gente faça tudo com um salário tão poupudo desse, na farmácia, né? Se for, porque você vai, volta, só a farmácia. E começa a aprender de remédio, de miligrama de remédio. É um negócio chique, né, o aprendizado. Mas chega a aposentadoria e a gente percebe que as coisas não são como a gente sempre esperou que fosse. Porque é assim que funcionam as coisas. E a gente deixa de agradecer pelo aquilo que tem, por as dificuldades que passou, que nos tornaram aquilo que nós verdadeiramente somos. Porque a dificuldade talha o nosso comportamento, a nossa percepção. Tudo aquilo que a gente passa de difícil nos capacita a ser com mais desenvoltura, ser pessoas mais hábeis naquilo que a gente precisa encarar. E isso que é o bom da vida. Entender com seriedade por que vive. E aí nós percebemos que esse tipo de coisa que nos acontece, sempre para nós é um chamariz. Porque vigiar se a gente vai fazer, se não vai fazer, é perceber se a gente vai ter participação ou coautoria da nossa vida, corresponsabilidade. Porque no Espiritismo, talvez esse seja um momento em que sempre nos chame a atenção. Porque as religiões em si, elas sempre asseveram que a vida continua, que tem uma divindade, que nós não vamos morrer, terminou isso aqui, nós temos outras coisas. Mas sempre tem um intermediário, né? A maioria das religiões tem um sacerdote, que diz pra gente que a gente tem que fazer ou não, que é muito ritualístico. E o Espiritismo para nós é uma doutrina diferenciada, porque nos diz assim: você quer viver bem? Então proceda bem. É simples, é daqui a ali. E boa. Você quer ter uma vida boa? Então proceda conforme as leis divinas. Leis divinas é: faça aos outros aquilo que você quer que os outros te façam. Ponto. Resumiu. Lei do amor. Não é tem que ajoelhar, tem que rezar, tantos Pai Nosso, 5 Ave Maria. Não. É ser uma pessoa consciente da vida. E para isso a gente precisa vigiar tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz. Mas nós percebemos dessa maneira que, para a gente perceber o que é, nós precisamos saber o que faz parte das nossas características. E hoje nenhum de nós vai esquecer, porque todos somos VIP. VIP, segundo Allan Kardec: vontade, inteligência, pensamento. Vontade, aquela sensação que a gente tem: eu preciso fazer isso, eu tenho necessidade de fazer isso, eu vou fazer isso com a minha vida. A gente não sabe nem de onde vem esse tipo de coisa que nos impulsiona a fazer aquilo que a gente faz. Só que a gente tem capacidade de pensar que já faz muita coisa que já não deveria. Ai, mas eu vou fazer só hoje, depois eu me arrependo. E cada um de nós pense naquilo que é a sua vontade guia. Quer se conhecer bem? No Espiritismo tem uma coisa que para nós sempre chama muita atenção. Nós sempre falamos assim: eu queria tanto saber o que eu fui. E eu fico pensando: quer saber o que você foi? Olhe no espelho, saindo hoje do centro espírita, olhe lá, veja direitinho, foi disso para pior. Não gostou de hoje? Paciência, vamos ser melhor amanhã. Porque ninguém retrograda, no máximo a gente estaciona. Então nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então a gente precisa ficar feliz, porque nós chegamos no melhor ponto que a gente podia. Mas o bom é a gente ter um dia que deu um chacoalhão na gente e falar: agora eu preciso para o próximo passo. Que é ter muito boa vontade para ser diferente. E a vontade é isso, é aquilo que nos impulsiona. A inteligência também é uma característica do espírito. Todos nós temos inteligência, alguns temos inteligências um pouco mais assim, embrutecidas, ainda nos seus primeiros processos, e outros já têm uma inteligência muito refinada, que já tem uma capacidade cognitiva boa, que tem um raciocínio lógico forte.
E isso é parte do nosso exercício de vivência espiritual. À medida que nós nos esforçamos, nossa inteligência vai se consolidando e evoluindo. Mas nós poderíamos dizer o pensamento. E o pensamento é a sede do espírito. É uma função energética sediada no nosso espírito que dita aquilo que nós somos. Todos pensamos. Alguns de nós pensam muita coisa estranha e outros de nós ainda estão pensando em ser uma pessoa melhor. E que bom que a gente está aqui hoje para poder pensar em ser algo diferente. Porque quando a gente toma consciência, quando a gente vigia aquilo que está intimamente no nosso ser, a gente se dá conta de que tudo que a gente vivencia é questão de hábito. E nós temos, às vezes, muitos hábitos que são maus hábitos e outros hábitos que a gente precisa se esforçar para tornar bons hábitos. Porque a nossa vida é consequência dos nossos hábitos, daquilo que a gente passa a repetir muitas das vezes. E lembremos-nos que nós temos muitos maus hábitos. Quem de nós ali no passado, não que eu tenha passado por essa época, mas alguns passaram, que fumar era chique. Gente, era chique. O pessoal fumava dentro do avião, fumava dentro do banco. Sabe esse tipo de coisa? Eu não peguei essa época, mas tem alguns que pegaram, né? Mais ou menos, né? Era chique. E nessa época, o pessoal queria fumar e porque precisava ficar mais sensual, ficar mais assim, mais na moda, e ia fumar. Ia tentar fumar, começar e tossia, e ficava, e não conseguia, tentava de novo, e aí ficava mal cheiroso. Às vezes o pai pegava, fazia fumar 3 maços, sentado e olhando, nunca mais a pessoa pegava, por um pequeno mau hábito, que o pai via. Vocês tiveram pais assim? Não, né? Aqui, graças a Deus, ninguém nunca fumou, aqui é uma coisa tão boa, né? Espírito evoluído já chega sem mau hábito. Já ia tudo para a igreja, para evangelização, a depender da religião que escolhia, né? E esse é um tipo de mau hábito, só que a gente não percebe que às vezes a gente vai forçando, e de repente está com vício químico de receber nicotina no cérebro todo dia. E aí tem que fumar para ficar normal. Sem perceber que a consequência daquilo, que é uma falta de vigilância, nos dá um câncer de língua, um câncer de pulmão, um câncer de aparelho respiratório inteiro, laringe, faringe, e aí vai. Mas quando a gente vai se dando conta, outro exemplo, bebida. Cerveja, por exemplo, que é uma bebida assim muito institucionalizada no nosso meio, é uma coisa assim muito natural, né? Que a gente fala, é uma droga liberada, porque o álcool é um tóxico. É um tóxico para o sistema nervoso central, é um tóxico para o nosso corpo, que causa inclusive dependência. Ah, mas cerveja é 4% só. E quem de nós não foi lá querer beber a sua cerveja? Porque todos já experimentamos, com toda certeza. Porque se todo mundo fala que é bom e todo mundo quer beber, a gente vai experimentar. E vai lá na primeira, mas nós não temos o paladar natural de gostar de amargo. Mas a gente fala, não, mas eu vou beber, porque eu sou adulto, eu sou assim, eu preciso ser entrosado. E você vai bebendo, e vai forçando, até um momento que você fala, gente, você olha aquela propaganda, aquele copo suado, você fala, gente, que sede, quer tomar um copo d'água? Não, um copo de cerveja. E a gente vive disso, sem perceber, sem vigiar o que passa por dentro de todos nós. Mas esse momento chega e a gente fala, meu Deus do céu, como são as coisas engraçadas. E é claro que eu dei exemplos de coisas materiais, só que alguns de nós têm maus comportamentos que são de outra ordem, de ordem moral. Falar mentira, querer contar vantagem, puxar o tapete dos outros. Essas barbaridades todas que fazem parte daquilo que nós somos. O que nos prende à humanidade são esse tipo de coisa. Quando a gente deixar de ser assim, a gente deixa de ser humano e passa a vivenciar outro tipo de situação, porque já vivenciou a lição de se vigiar as entradas do nosso coração, da nossa alma, da nossa consciência, para ver o que a gente precisa fazer. Mas os hábitos bons são aqueles que a gente precisa conquistar, deixar de fazer esses primeiros e começar a fazer os próximos. Por exemplo, desenvolver inteligência, intelectualidade, conhecer-se melhor. E muitas das vezes a gente pode fazer isso na leitura de livros edificantes.
Por exemplo, obras espíritas, com conteúdo, profundidade. Ai, e a gente fala assim, então eu vou ler hoje à noite, eu tive um dia difícil, eu vou fazer Evangelho no Lar. Começa a ler aquele primeiro livro, ai, vai dando uma ardência no olho. Quando eu percebi, meu obsessor me pegou, eu não li mais nada. E nós não percebemos que isso é uma questão de uma falta de hábito. Mas a gente não força para continuar lá mesmo, para falar, meu Deus, eu não vivo sem isso, porque isso é muito bom. E toda a nossa vida é uma coleção, mas quando a gente acorda, a gente fala, eu vou pagar o preço disso. Da canseira, do problema, eu vou ter que lidar com gente, às vezes dentro do centro espírita, gente perturbada, gente necessitada, como é muito natural, porque é um extrato da sociedade. Tem mais gente desequilibrada na sociedade do que gente boa. E às vezes a gente vem para o centro espírita porque nós somos assim, desequilibrados, porque a gente precisa se reequilibrar. E começa a se tratar, e começa a se curar para fazer o caminho de volta. E, gente, aqui também tem outro fenômeno que ocorre, eu acho que é problema da casa. O primeiro foi saber que já foi 6 anos desde que a gente começou aqui. O outro é que parece que faz 2 minutos que eu estou falando e já está no fim. Esse relógio não para nunca. Mas como é bom, né, a gente poder fazer uma avaliação às vezes sincera, sobre assuntos que para nós são bastante importantes, relevantes e interessantes. Quer perceber que tudo aquilo que a gente for fazer da nossa vida, a gente tem a possibilidade de escolher o que quer. Todos nós. Se a gente quiser fazer uma coisa, façamos. Mas tenhamos a consciência de que tudo que a gente faz tem consequência. Às vezes consequências ruins, às vezes consequências boas. E a possibilidade que nós temos todos os dias é entender que as nossas consequências às vezes são dolorosas porque nós ainda não sabemos escolher o melhor para nós. Mas a vida ajuda, porque Deus criou uma lei de ação e reação que se a gente escolher fora da linha, a vida vai nos corrigir. Eu falo por mim, gente, parece assim que a lei de ação e reação, quando a gente tenta virar espírita, se a gente pisa fora da linha, logo vem alguma situação na vida que vai botar você no eixo. Com toda certeza. Quando a gente tem consciência de perceber. E quando a gente percebe, a gente fala, gente, primeiramente a gente fala, eu não posso pisar, porque vai dar ruim. E depois a gente já começa a escolher melhor para que não dê ruim. Então, meus amigos, por fim, para não cansá-los mais, como é bom a gente poder fazer esse bate-papo. Esse bate-papo legal, sincero, amigo, de um domingo que nos vai antecipar uma semana que está aí pela frente e que todos possamos abraçar com toda sinceridade um conceito que nos empolgue a ser diferente. Porque de nada adianta encarar uma religião achando que é uma decoreba de fatores históricos da vida do Cristo lá atrás. Se eu não colocar a vida do Cristo a serviço daquilo que eu quero ser no futuro, não teria sentido a gente acordar cedo no domingo. Como a gente já percebeu um pouco mais que as coisas são diferentes, é muito bom a gente agradecer a Deus pelas possibilidades de num domingo fazer uma reflexão séria, sensata, amiga, para que a gente possa falar que amanhã aquele leão que está me esperando vai com certeza ter a minha atenção, com sinceridade, com felicidade e até com vigilância no coração. Assim, meus amigos, por fim, deixa aquele abraço amigo, cheio de saudade. Rogo a Deus que numa próxima oportunidade a gente tenha mais uma vez a possibilidade de fazer um bate-papo legal assim. E que Deus quiser, numa próxima estaremos aí. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, viu, Rogério? Rogério parecia aquele amigo que fala as coisas que a gente não quer ouvir, mas que é necessário, não parece? Que amigo é assim, né? Fala as verdades no domingo, 9 horas da manhã, você ainda tá assim, você fala, nossa, acho que esse pedaço é pra mim. Aí você fala, não, daí você fala, não, né? Pô, é meu. Né? Então tudo que a gente ouviu é pra nós, né? E bem legal que vem com leveza. E vem com conhecimento e com bagagem espírita, né? Vem com conhecimento mesmo. E acho que é legal que o Rogério trouxe, porque a gente sempre deixa pra amanhã, né? Qualquer coisa. Não, mas amanhã eu faço melhor. Mas amanhã eu vou fazer diferente, amanhã pode ser que eu consiga. E a gente vai deixando, na sua proporção, né? Eu vou deixando de conectar com outras pessoas, eu vou deixando de aprender, eu vou deixando de experienciar se aquilo realmente me pertence. Que no final das contas é isso, né?
e a gente vê assim, eu trouxe um paralelo do que o Rogério trouxe, a gente tem uma pressão de escolher uma profissão aos 18 anos. E eu aos 40 acho que eu não escolhi a melhor. Estou feliz com o que eu faço. Mas você fala assim, nossa gente, talvez hoje aos 40 eu não tenha eu tenha maturidade que eu faria diferente. Aí você fala, nossa, daí bate umas fichas assim do que ele está falando. Talvez as escolhas que eu estou fazendo eram as que eu tinha para aquele momento. Mas pensando em evolução espírita, moral, espiritual, tudo isso, será que eu estou escolhendo as melhores coisas? Se aos 40 eu não escolhi a melhor profissão, será que eu estou escolhendo a melhor? Aí acho que fica cada um, pega o que ele falou, né? Um bom amigo é aquele que vai falar, olha, veja bem, né? Você não é tão bonzinho assim quanto parece. Ou olha, tem esse outro lado aqui que você poderia olhar. Tem esse outro tipo de coisa que você pode... Então isso que é o bacana, né? Quando a gente está aberto, né? E Deus está presente, né? Em todo momento na nossa vida, né? Basta a gente querer enxergar ou querer ver os sinais, né? Porque é mais fácil jogar pro obsessor, né? Ai, tá vendo? O obsessor meu não me deixa assistir a palestra. Eu tô dormindo em pé. Fica em pé. Né? Eu já ouvi isso de uma palestrante. Fica em pé lá na porta, escorado, que daí você não tem obsessor de... Porque é fácil jogar pro outro, né? Ah, mas tá vendo? Meu pai fez eu escolher essa casa que eu moro. Eu não gosto. Né? Ah, eu fiz isso que meu filho mandou. Então assim, a gente também tem muito disso, né? Eu achei muito bom, muito leve, muito descontraído, mas também com muito peso, né? Pelo menos acho que eu ouvi um monte de coisa aqui, né? Eu tô acordando. Mas achei muito bom que você volte mais vezes, tá, Rogério? A gente tem uns minutinhos, alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo processando ou todo mundo... Não? Então, muito bom. Então, para quem é novo na casa, lembrando, eu vou chamar vocês aos pouquinhos, depois a gente volta para cá, tá bom? Então, a partir desse momento, eu vou pedir para a gente continuar em vibração, continuar nessa harmonia, nessa serenidade, e aos passistas e passistas se dirigirem ao finalzinho da sala, tá bom? Eu já chamo vocês daqui a pouco, combinado? Queridos amigos, então, agradecer a presença de todos vocês, que esse domingo seja abençoado, e que a gente possa, ao longo da semana, cultivar esses bons pensamentos, boas energias e também boas ações. A gente agradece a todos e até semana que vem.